A paz do Senhor, amém? Deus me deu aí 3 palavras com o tema Vencendo a Crise. E aí nós vamos abordar três passagens do Vencendo a Crise. Primeiro, Vencendo a Crise parte 1, aí vai ter o Vencendo a Crise parte 2 e Vencendo a Crise parte 3, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 1, capítulo 1, versículo do 26 a 28. Lá está assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor escreveu esse livro já há muitos anos atrás. E desde quando foi escrito por Moisés, ainda assim, esses textos, estas passagens na Bíblia continuam sendo verdade, continuam, meu Pai, sendo base para muitas pessoas aprenderem sobre o Senhor, aprenderem sobre a importância de estarem lendo o Teu livro, a palavra de Tua palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos, nos dê graça para que não só o que eu fale entre no coração do Teu povo, mas também que o Teu Espírito Santo possa ministrar na vida deles além daquilo que eu fale, e eles estejam abertos para receber o que Teu Espírito Santo está falando. Eu profetizo agora que qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de entidade ou espírito maligno que queira agora roubar esta palavra, eu declaro: sai em nome de Jesus. E que a Tua palavra entre e dê fruto para a sua honra e glória. Amém? Amém. O livro de Gênesis ele é muito importante. Por quê? Porque ele é a base da família. É a base da família. Isso é, Deus desde o princípio, quando criou os céus e a terra, ele já criou com um propósito. Criou realmente para ser habitada por pessoas que realmente estivessem debaixo da autoridade dele, como Deus, né? Mas aconteceu várias coisas que fizeram com que o ser humano perdesse essa oportunidade de estar debaixo da glória de Deus, da autoridade de Deus, e estar vivendo grandes bênçãos na sua vida. Porém, Deus preparou um meio de nós voltarmos a viver debaixo da autoridade de Deus e da glória de Deus, que é o seu Filho que ele enviou na terra. Porém, para isso, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos meditar na palavra de Deus. E nós precisamos falar com outras pessoas sobre a palavra de Deus. Porque isso vai fazer com que a palavra fique bem arraigada no nosso coração, fique fixa no nosso coração, fique fixa na nossa mente. E quando nos depararmos com coisas que não são de Deus, logo um alerta, um botãozinho é acionado e falando: opa, isso daí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Está totalmente fora dos padrões de Deus. E nós conseguimos então criar assim uma vida com muito mais qualidade, né? Para apresentarmos ao próprio Deus. Nós lemos nesses textos acima algumas palavras que nos ajudarão a vencer a crise. Preste atenção. Nós lemos nesse texto acima algumas palavras que nos ajudarão a vencer a crise que nós estamos enfrentando e a que iremos enfrentar. Amém? E eu vou citar algumas palavras aqui. Primeira palavra 1. Essa primeira palavra, olha. Quando Deus diz lá para Adão e Eva, através de Moisés que ele estava escrevendo, inspirado por Deus, diz ali, ó: todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Isto, olha, não depende da tua religião,
não depende da nação que você é, não depende da tua condição financeira, não depende da tua condição intelectual, da roupa que você veste, da casa que você mora, do carro. Se você está na sarjeta, se você está numa casa bonita, não importa. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O sexo também não importa, homem e mulher, todos nós. Amém? Porém, esta imagem e semelhança de Deus em nós, ela está adormecida em nosso interior. Por quê? Isso é para a nossa própria segurança. Para que o diabo não tire proveito dessa porção que Deus colocou, dessa imagem e semelhança que Deus colocou dentro de nós. Certo? Porque é um poder que você nem imagina, é uma autoridade que você nem imagina. É uma capacidade de fazer coisas, de viver coisas, de falar coisas, de pensar coisas. É incrível essa autoridade que Deus colocou em nós através da sua imagem e semelhança. Então, assim que você estiver preparado, ou preparada, né, que é mulher também, Deus então vai habilitar você para ser essa imagem e semelhança dele, através de Jesus Cristo. Amém? Então você precisa buscar essa habilitação, você precisa desejar essa habilitação, você precisa se qualificar, você precisa se posicionar diante de Deus para que Deus possa lapidar você, para que Deus possa trabalhar você através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos, suas atitudes. Tudo isso Deus vai lapidando você, e conforme você for se mostrando hábil, se mostrando capacitado, Deus então, é claro, vai te colocar em situações adversas, contrárias, opostas, para que você seja justificado. Você está entendendo? Então, o primeiro processo, Deus vai trabalhar em você. Você precisa querer isso, você precisa desejar essa habilitação. Aí Deus vai trabalhar essa habilitação na tua vida. Ele vai começar a lapidar você, vai te transformar em uma pessoa que você vai poder entender a diferença de quem realmente ama a Deus, serve a Deus, adora a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e daqueles que são meia boca, né? Meio crentes. Então o que Deus? Ele vai te diferenciar. Aí ele vai começar a colocar em você a imagem e semelhança dele numa quantidade em que você já está pronto. Quando ele vê que você está pronto para receber essa quantidade da imagem e semelhança dele, o que ele vai fazer? Ele vai te levar a viver situações, permitir que você viva determinadas situações. Para quê? Para que você exercite essa fé. Você exercite essa característica que Deus colocou em você. Para que, Ronaldo, que Deus faz isso? Para que você seja justificado, para que você seja aprovado. Por quê? Porque se Deus coloca essa capacidade de ser a imagem e semelhança dele em você e você não está qualificado, capacitado, o que pode acontecer? Você se perde. Isso pode se tornar algo perigoso tanto para você como para as pessoas à sua volta, e também você acaba sendo engodado, enganado e enrolado pelo diabo. Então você está entendendo? Então todos nós temos essa imagem e semelhança de Deus dentro de nós, porém ela só vai ser ativada, só vai ser liberada a partir do momento que você e Deus, não é o teu pastor, não é a tua igreja, não é a tua denominação, as tuas crenças, não, é entre você e Deus. Quando você e Deus perceber em você que realmente você está apto, qualificado para poder receber essa porção da parte de Deus. Então, assim que você estiver preparado ou preparada, Deus vai então habilitar você para ser a imagem e semelhança dele na proporção em que você está aguentando, que você está suportando. Mas não se preocupe, que Deus vai sempre providenciar um escape caso você não consiga. Caso você tentou, não deu certo, aí você caiu, Deus vai providenciar o escape e você volta de novo para a escola de Deus. Você volta de novo para o treinamento de Deus, você volta de novo para orar, buscar, jejuar, se posicionar diante de Deus. O que não pode é desistir. Amém? Não desista. Então veja bem, o objetivo desse bloqueio é para a tua segurança e para que o diabo também não tire proveito. E assim que você estiver preparado, Deus vai habilitar
você então para ser imagem e semelhança dele através de Jesus. Entendeu isso? Ótimo. Palavra 2, que está embutida dentro daquele texto. Todos nós, em qualquer parte da terra, somos abençoados por Deus. Amém? Então existem bênçãos de Deus que estão sobre a sua vida. Deus já liberou. Só que acontece o seguinte: quando você não se posiciona diante de Deus para tomar posse dessas bênçãos, o que eu chamo de posseiro são espíritos malignos, são demônios, eles se apropriam dessa bênção tua, eles pegam essa bênção tua para eles e ficam usufruindo dessas bênçãos. Eles roubam de você essas bênçãos, entendeu? Eles querem matar você, eles querem destruir você e te roubar, porque uma vez que você é roubado, morto, destruído, essas bênçãos que faz parte da tua vida passam aí para as mãos dele. Por isso que você vê muitas vezes ímpios, pessoas que não acreditam em Deus, terem coisas mesmo sem acreditar em Deus. Por quê? Porque eles conseguiram enganar pessoas que têm autoridade de Deus, têm bênção sobre a vida deles, e roubaram, mataram e destruíram essa pessoa e se apossaram daquilo. Mas não se preocupe que Deus vai fazer justiça. Então entenda, todos nós somos abençoados por Deus. Porém, alguns estão sendo dominados pelo pecado de tal maneira que as maldições são mais visíveis e reais na vida deles. Por quê? Porque eles vivem distantes de Deus, e sem Deus você nunca vai ser santificado. Nós não temos santidade em nós mesmos. Nenhum ser humano pode ser santo por si mesmo. Se você ouve falar assim que uma pessoa é santa por ela mesma, sua santidade, não acredita, é mentira do inferno. Por quê? Porque só Deus produz santidade, só em Deus você vai encontrar santidade. E uma vez que você começa a andar com Deus, a buscar a Deus, Deus pega essa santidade e compartilha com você. Deus, ele faz com que você seja participante dessa santidade que vem dele. Amém? Então, uma vez que você vive distante de Deus, você não vai conseguir vencer o pecado. Você vai acabar sendo dominado por ele. Entendeu? Palavra 3. Lá diz que nós seremos férteis. Porém, se permanecermos em Jesus e nos tornaremos também muitos, encheremos a terra. Né? Lá diz que nós seremos férteis, claro, se permanecermos em Jesus, nos tornaremos muitos e encheremos a terra. Você está entendendo? Então veja bem, o que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer que, a despeito da tua religião, a despeito da tua crença, a despeito da tua profissão, do que você faz da tua vida, não importa. Deus diz que aqueles que realmente assumirem esse compromisso de estarem com Ele, de andarem com Ele, Deus vai cuidar para que se tornem férteis, se tornem muito e encham a terra. É um dom de Deus que Ele dá. A palavra 4. Quando Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem veio a ser uma alma vivente, o que aconteceu? Deus o fez dormir, tirou da sua costela, tirou a sua costela, e dessa costela, pegou o pó do solo, formou a mulher e soprou nas narinas da mulher o fôlego de vida, e a mulher também veio a ser uma alma vivente. O processo é o mesmo, só que do homem ele criou o homem do pó do solo, e da mulher ele tirou da costela do homem para que ele se tornasse uma só carne. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes algumas pessoas usam essa passagem como se Deus tivesse preferência pelos homens. Entendeu? Que Deus colocasse os homens num patamar superior das mulheres. Isso é engano. Isso é mentira do diabo. Deus, ele criou o homem e a mulher para que fossem um só, com características diferentes, com pensamentos diferentes, com o corpo diferente e assim por diante, porém que eles fossem um só. Não existe maior ou menor.
Por quê? Porque vamos supor que você está passando por uma crise muito difícil, você está passando por uma luta muito difícil, não sei o quê. Porém, você e sua mulher servem a Deus. O que acontece? Deus pode usar a tua mulher. E aí? Você vai agora se rebelar? Você não vai querer dar ouvido? Não, minha mulher não. Que isso? Minha mulher querer ministrar minha vida? Minha mulher querer me ensinar alguma coisa? Minha mulher querer passar alguma coisa para mim? Isso é vaidade, meu cara. Para de ser bobo. Deus usou até uma jumenta. Por que ele não pode usar a tua mulher? Quem te falou isso? Agora é claro, tem que tomar muito cuidado para que o homem não se coloque acima da mulher, achando que ele é superior à mulher, e a mulher também não comece a achar o mesmo. Porque tem mulher que você dá um pouquinho de corda, você dá um pouquinho de apoio, você dá um pouquinho de força para ela, pronto, ela já se torna dona de tudo, né? Não é também por aí, mulheres. Então, em nome de Jesus, exerçam a autoridade que cada um tem com equilíbrio, porque cada um possui o seu espaço no reino de Deus, e isso vai fazer com que a crise seja vencida na tua família, na tua casa, com os teus filhos. Tá entendendo? Comecem a tratar um ao outro como iguais, dentro da autoridade de cada um. Deus deu autoridade para o homem e deu uma autoridade para a mulher. Porém, essas duas autoridades, quando unidas, formam uma autoridade em Cristo Jesus e ajuda na composição do corpo de Jesus. Amém? Então, conforme nós podemos ver aqui, surgiu aqui o primeiro modelo de casamento que Deus criou. Eu costumo até brincar aqui, né, que Deus disse para Adão: Adão, esta é a sua mulher, compre uma aliança, um vestido de noiva, prepare festa de casamento, compre a roupa de casamento para você, chame todos, chame o pastor para unir vocês, escolhe um padrinho, uma madrinha. Não foi nada disso que Deus fez, meu amado. Deus simplesmente trouxe a mulher até o homem e falou: esta é a tua esposa. E o homem simplesmente começou a conviver com ela e criou-se ali uma família. Deus não disse isso. Deus trouxe a mulher para Adão. E eu não entendo porque hoje as pessoas, quando vão casar, né? Hoje, os casamentos precisam de tantas coisas insignificantes. Tantas coisas, cartório, papelada, aliança, isso, é aquilo, sendo que o homem deixa o mais importante, a mulher. Eles deixam de lado o que é o mais importante, que é Deus os uniu e não separe o homem. Valoriza-se tantas coisas medíocres para se fazer um casamento e se esquece do mais importante, que é do verdadeiro amor entre eles, a verdadeira união, o verdadeiro compromisso um com o outro, com Deus e assim por diante. Então, preste atenção, a tua crise ela vai ser vencida, a crise. Eu estou falando isso porque muitas vezes a nossa crise ela acontece começando em casa. A nossa crise começa porque nós não conseguimos conviver com a nossa esposa. A nossa crise começa porque nós não conseguimos conviver com os nossos filhos. A esposa não consegue conviver com o marido, principalmente nessa pandemia que teve aí, em que os maridos tiveram que ficar em casa, as esposas tiveram que ficar em casa, um não conseguiu conviver com o outro. Consegue passar mais tempo com as pessoas na internet e assim por diante, mas não consegue ficar mais tempo um com o outro. Você está entendendo? Então entenda o seguinte, a sua união com a sua esposa, a sua união com o seu marido, os seus filhos, é muito importante para Deus, porque vem uma geração que está para vir a partir de vocês. A tua crise hoje pode ser em decorrência do casamento do seu pai e de sua mãe, da educação do seu pai e de sua mãe. Amém? Então entenda isso. A união sua com a sua esposa e com seus filhos é muito importante para o teu vencimento dessa crise, das crises que virão. Firma uma aliança entre vocês, séria e com Deus, né, junto. Então veja bem, após tudo isso, Deus deu uma única missão. Olha, presta atenção, uma única missão para Adão. Qual que foi a missão para Adão? Adão, que se Adão levasse a sério essa missão que Deus ia dar para ele, hoje nós estaríamos ao lado de Adão e Eva. Adão e Eva estariam aqui conosco, eles iam ser eternos. Deus ia dar a eternidade para eles. Você já imaginou?
Você está conversando com Adão e Eva hoje, eles contando como é que foi lá no jardim e assim por diante. Então olha a missão que Deus deu para Adão. Depois que Deus formou Adão, ele disse assim para Adão: Adão, sujeitai-a. Sim, Deus disse para Adão: eu estou te dando uma ajudadora. Eu estou te dando Eva, a sua esposa. E a sua missão, Adão, é sujeitar a sua mulher, Eva. Mas eu não sei por que raios na cabeça de Adão ele achou que sujeitar era fazer com que a sua esposa se sujeitasse a ele. É isso mesmo, Adão achou que a Eva tinha que se sujeitar a ele mesmo. E não ele teria que sujeitar a sua esposa a Deus. Pegar na mão de sua esposa e falar: olha, eu quero te apresentar aqui quem nos criou, nosso Deus, Criador e assim por diante. Olha, esse daqui que nos criou, e fazer ela ter uma comunhão com Deus. Eu te pergunto, você tem feito isso com a tua esposa? Você tem apresentado a Deus para ela ou você tem sido Deus para ela? Para ela ir falar com Deus ou qualquer coisa de Deus, ela tem que ir falar com você. Porque se Adão tivesse sujeitado Eva a Deus, com certeza Eva não cairia na tentação do diabo. Não cairia. E isso nos serve de exemplo para quê? Para nunca você ser intermediário entre as pessoas e Deus. Para de ser intermediário entre as pessoas e Deus. Você foi chamado para apresentar Deus para as pessoas. E não apresentar você para as pessoas como sendo Deus. Você foi chamado para sujeitar as pessoas a Deus e não sujeitar elas a você ou a outras pessoas, sejam elas quem forem, inclusive sua esposa, filhos, ou seja quem for. Por quê? Porque se você fizer isso, vai ficar pesado para você. Você não vai aguentar o peso, o fardo. É Deus quem tem que estar ali no controle da vida da pessoa. Deus nunca vai dar o coração das pessoas para você. O seu marido pertence a Deus. Sua esposa pertence a Deus. Seus filhos pertencem a Deus. Sua igreja pertence a Deus. Sim, inclusive aqueles que frequentam a sua igreja, eles pertencem a Deus. Não tente carregar o fardo deles. Ensine eles quem é o Deus que eles estão servindo. Não tente ser Deus para eles. Isso vai se tornar cansativo e um fardo para você, e você vai acabar passando pelo que Moisés passou, morrendo no deserto. Ou pelo que Adão passou aqui. Perdeu sua esposa para um outro pregador que pregava melhor que ele. Que se achava melhor que ele, que era Satanás, o diabo. O diabo que gosta de fazer isso, ele se apresenta, ele recebeu um pouco de poder, o diabo, aí o que ele fez? Ele se apresentou como se ele fosse alguma coisa. Então, só porque você recebeu uma unção na sua vida, uma autoridade na sua vida, só porque você recebeu uma palavra de Deus na sua vida, isso não lhe dá o direito de querer ser Deus. Da mesma maneira que Deus falou com você, que Deus ungiu você, que Deus te chamou para um ministério, te chamou para fazer algo, Deus também tem um chamado para a pessoa que está do seu lado. Deus tem um chamado para sua esposa, tem um chamado para o seu filho, tem um chamado para os membros da sua igreja, e Deus quer usar eles. Mas para isso você precisa apresentar a Deus e não se apresentar como Deus. Amém? Bom, até aqui você já percebeu o que fazer, né? O que você tem que fazer para vencer a crise. Para encerrarmos essa parte 1 de como vencer a crise, leiam comigo e nós vamos estar encerrando. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Lembre-se, toda vez que você estiver se sentindo assim meio para baixo, leia esse texto e profetize sobre sua vida. Profetize que Deus te ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Que boas novas são essas? De que existe um Deus que vai mudar a vida dessa pessoa. Pregar boas novas aos mansos. É isso mesmo. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Tem pessoas que estão machucadas, feridas, por causa de tanta mentira, de tanta gente que está enganando elas usando o nome de Deus.
Se você chegar lá apresentando um Deus que age na vida dela e não interferir nisso, não entra no meio, você vai ver como essa pessoa vai começar a não ser mais enganada pelos outros à sua volta. Ela vai se tornar forte, ela vai se tornar sadia espiritualmente e nunca mais ela vai ser enganada por outras pessoas. A abertura de prisão aos presos. Você sabe por que tem muita gente presa no pecado? Você sabe por que tem muita gente presa no pecado? Então entenda, nós fomos chamados para isso, nós não fomos chamados para sermos ungidos para pregar algo que Deus faz. Entendeu? A restauração das pessoas não vai vir por teu intermédio, vai vir por intermédio de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Porque se você usa a tua unção, o teu poder para restaurar uma pessoa, quando ela sair de perto de você, ela vai e se volta para o pecado. Ela volta a praticar as mesmas coisas. Porém, quando você ensina o caminho, mostra para ela, olha, isso aqui é o caminho, busca a Deus, ora, jejua, se consagra, vai atrás de Deus realmente, que aí nunca, toda vez que essa pessoa sair de perto de você, ela vai continuar com Deus. Ela vai continuar cheia do Espírito Santo, ela vai continuar cheia da glória de Deus. E você imaginou uma igreja, não só com o pastor buscando a Deus, não só com o pastor orando, mas todos buscando a Deus, todos orando. Quando os membros chegarem na igreja, eles já estão cheios do Espírito Santo e não ficar esperando o culto começar, e começar louvor, começar oração, a pregação da palavra para o Espírito Santo. Meu amado, você não sabe o que vai acontecer no mundo espiritual. Amém? Em Isaías 61, de 1 a 8 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E como a brasa tocou a minha boca, e diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então veja bem, o Elias só se tocou que ele tinha pecado, que ele tinha coisas na vida dele que ele precisava mudar, quando ele começou a ter um contato com Deus. Antes de ter esse contato com Deus, ele até frequentava a igreja, ia nos cultos lá dele, da época dele, entendeu? Mas para ele estava tudo bem, não tinha nada demais. Quando ele teve o contato com Deus, o pecado dele veio à tona e mostrou para ele onde ele estava errado. E o anjo veio para poder pegar e santificar ele e fazer com que ele pudesse realizar uma grande obra. Isaías foi um dos profetas maravilhosos da Bíblia. Você está entendendo? Então a santificação das pessoas ocorrerá através do Senhor. Em Isaías 35:8 diz ali: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Então olha a igreja que você está construindo. Vigia no tipo de igreja que você está construindo. Vai se voltar contra você mesmo na crise. Se a esperança, a força, o alicerce dos teus membros da igreja, a tua esperança e o teu alicerce não está em Deus, no Senhor, você está chamando a atenção para a tua igreja, para o teu ministério, para o teu culto, para a tua adoração, para o teu louvor, para o que você faz. Você é o dono da igreja, você faz, você acontece, você não põe os membros para ter contato com Deus e eles entenderem que é Deus quem faz, Jesus é o dono da igreja, é Deus quem opera, e põe esse povo para crescer também, ter contato com o Senhor e o chamado deles serem ativados. O que vai acontecer? Essa igreja na crise vai te abandonar, te deixar na mão e vai ainda te irritar, te deixar nervoso, fazendo com que você se sinta cansado, fatigado e exausto. Porém, se você levar a sério e pôr esse povo para buscar a Deus,
Busque a santificação de sua vida, busque a santificação de sua família, busque a santificação daqueles que frequentam a sua igreja. Deus cuidará de dar a direção para vencer a crise. Deus vai revelar a estrada, Deus vai revelar o caminho chamado santo. Enquanto aqueles que se corrompem no mundo, enquanto aqueles que se perdem em seus pecados estão sendo consumidos pela crise, nós que buscamos a santificação estaremos sendo a cada dia. Quanto mais crise, mais coisas vierem, nós estaremos sendo justificados por Deus. Quando buscamos a santificação em Deus através de Jesus, é como se nós estivéssemos construindo nossa arca. Arca que nos protege, arca que nos separa do pecado, arca que nos livra das malignidades do mundo, da morte espiritual e da crise. Quer ser justificado em nome de Jesus. Assista esse áudio quantas vezes for preciso, esse vídeo quantas vezes for preciso, mas deixe fazer parte do teu interior, tomar conta do teu ser. É diariamente, é 24 horas por dia. Deixa Deus tomar conta da sua vida e você vai ver a crise se tornar uma oportunidade para aqueles que amam a Deus. Amém? Amém e amém. Quero agradecer a todos que estão assistindo, estão compartilhando, estão se inscrevendo no canal do YouTube, estão participando dos grupos do WhatsApp, do Telegram, LinkedIn, Twitter, todas as redes sociais que nós participamos. Eu quero agradecer pela oportunidade e também por aqueles que me ensinaram a pregar, porque eu estou pregando hoje porque eles me ensinaram também a pregar. Eu aprendi com outros a pregar. Mas também, só aprender a pregar não resolve, meu amado. Você precisa se posicionar para você ter suas próprias experiências com Deus em áreas da sua vida. Você precisa começar a se posicionar. Deus quer te usar para fazer coisas para Ele, para realizar, salvar outras vidas, ensinar para eles esse caminho santo, da santificação, e eles também escaparem da crise. Todos nós somos e temos em nós a imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Eu agradeço pela atenção de todos vocês.